Assim diz a palavra de Deus. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém. Você pode se assentar. Vamos ter mais uma palavra de oração. Curva a sua cabeça. Pai, nós queremos pedir, ache em nós, ou produza em nós, corações humildes, para que a Tua palavra possa ser recebida e vivida para louvor da Tua própria glória. É em Cristo Jesus que nós te pedimos. Amém. Paul Tournier disse uma frase memorável, abre aspas: ouça as conversas no nosso mundo, entre nações e também entre casais, são em sua maioria diálogos de surdos, fecha aspas. Meus irmãos, essa incapacidade que todos nós temos de ouvir uns aos outros tem enormes implicações em relação ao que ouvimos acerca da palavra de Deus. Até aqui, Tiago já disse aos seus leitores que Deus os havia gerado espiritualmente por meio da palavra da verdade, isto é, o Evangelho, o que nós vimos na semana passada. Se você não esteve aqui na semana passada, ainda não ouviu o que nós ouvimos na semana passada, faça isso para você entender aquilo que nós temos feito nessa série de mensagens positivas. É entender o curso daquilo que nós cremos que o Espírito Santo inspirou o autor, e ao mesmo tempo esse mesmo Espírito que nos ilumina para entender a intenção do texto e não o que você quer que o texto diga. Então por isso que nós damos valor a versículo por versículo. Agora, nos versos que eu acabei de ler, nesses versos finais desse primeiro capítulo, Tiago vai trazer a necessidade desses mesmos irmãos viverem de acordo com essa palavra. E como isso está ligado diretamente com a maneira com que eles a ouviam, especialmente como obedeciam e como corriam sério risco de enganarem a si mesmos a esse respeito, redundando-se em uma falsa religião quando não obedecem à palavra que ouviam. Olha comigo novamente no verso 19. Normalmente ele começa um novo tópico com essa frase: meus irmãos ou meus amados irmãos. 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. E isto em mente, observe no verso 2 da sua Bíblia, ou considerem isso, é como se estivesse trazendo de novo a atenção deles. Tenham isto em mente, não perca isso de foco. Ele fala de 3 coisas: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Ser pronto ou rápidos para ouvir o quê? O quê? Verso 18.
a palavra da verdade que ele havia mencionado. A palavra da verdade. Ele continua nesse tripé, por assim dizer. Sejam prontos, todos prontos para ouvir essa palavra. E logo em seguida ele vai dizer, e prontos, não só prontos para ouvir essa palavra, mas tardios ou lentos a respeito dela. Em que sentido? De falar dela, ou de ensinar a respeito dessa palavra. Eu não sei se eu costumava ler esse texto e logo trazia esse contexto humanista. Eu tenho que ser pronto para ouvir as pessoas, lento para falar e lento para mirar. Não, meus irmãos, o contexto aqui é pronto para ouvir a palavra de Deus, a palavra da verdade do verso 18. Porque sem isso você não tem condição de ouvir ninguém. Se você não ouve a Deus, você não ouve ninguém. E aqui ele vai dizer para sermos tardios em falar, não falar o que você quer, não para as mulheres 35 mil palavras, para os homens 16 a 18 mil palavras por dia, não é isso. Falar a respeito dessa palavra que você precisa ouvir primeiro. No capítulo 4, nós vamos ver com maiores detalhes do perigo que é as pessoas mal conhecerem ou ouvirem a palavra, ou obedecerem a palavra e logo querer ensinar essa palavra. Não é para qualquer pessoa ensinar essa palavra. E há um peso enorme sobre os ombros daqueles que querem ensinar sem conhecer, ou melhor dizendo, sem se submeter à obediência a essa palavra. Lá no capítulo 4, nós vamos ver do cuidado que devemos ter. Tiago vai trazer isso com maiores detalhes, quanto a querer falar ou ensinar acerca dessa palavra. Mas aqui, nesses versos, aqui ele está falando de um outro perigo. Quanto à nossa motivação de não obedecer essa palavra, que antes de cobrar obediência às outras pessoas ao nosso redor, do perigo que é nós ouvirmos essa palavra e não obedecemos. E aí ele vai dizer quanto a sermos tardios também, ou lentos, não só para falar, mas também quanto à ira. E aí também você pode pensar, não, de perder o controle, de ter o domínio próprio. Não. A ira que nós manifestamos diante daquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. E aqui no contexto, é como se fosse um desejo, uma indignação da nossa parte, quando a palavra de Deus nos confronta, ou traz à luz aquilo que você desconhece, mas Deus revela para você mudar. E é isso que ele está dizendo. Então seja pronto para ouvir, tardio para querer ensinar acerca dessa palavra que você não ouve, muito menos obedece. E terceiro, cuidado para não se indignar contra essa palavra. Mas sem dúvidas tem um aspecto prático, não é verdade? Como eu disse, você não ouve a Deus, você não ouve ninguém, porque para ouvir as pessoas como deveria, nós temos que amá-las. E hoje em dia, tudo coopera para que você não ouça ninguém. Eu não sei se você já percebeu, talvez para você seja algo prático, mas para mim é perigoso. Aquele botãozinho que você acelera quando as pessoas te mandam um áudio no WhatsApp. Já perceberam? Agora você pode colocar uma vez e meio, até 2 vezes. É até engraçado, tem gente que parece o tic-teco, né, do desenho, falando rapidinho, né? Meus irmãos, isso é perigoso, porque ninguém tem um botão quando você aperta, quando ela está falando. E se você não tem paciência com o áudio, você também não vai ter paciência com as pessoas quando estão falando com você. Tomem cuidado. A tecnologia é uma bênção, mas ela pode ser uma maldição, porque quando nós somos conformados a um padrão totalmente contrário à palavra de Deus. Nada errado de você apertar o botão quando você está com pressa, e às vezes você até perde algumas informações importantes quando você aperta o botão, né? Aí no fim você volta e ouve 2 vezes o que você queria ouvir uma vez só, você acaba ouvindo 2 vezes, porque não tem paciência para ouvir uma vez só. Então tomem muito cuidado nesse sentido. Mas sem dúvidas, como eu falei, afeta a maneira com que nós ouvimos as pessoas. As mesmas pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Na dúvida, pronto para ouvir, tardio para falar. Na dúvida, se você está pensando em falar alguma coisa e não é mais digno do que o silêncio, simplesmente não fale. E até nisso você vai passar por sábio. Provérbios 17, 27 e 28. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla as suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente. Essa é na NVT.
você tem mais chance de pecar com as suas palavras do que ficar em silêncio. Provérbios 10:19. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Eu costumo dizer que quem fala pouco pensa mais. E normalmente as pessoas que falam pouco, quando elas vão falar alguma coisa, dê atenção. Porque com certeza é alguma coisa importante que os tagarelas não fazem, por falarem demais. Finalmente, o terceiro ponto, de novo, esse tardio em irar-se. Aqui é a graça que nós recebemos do Espírito Santo, em dominar os nossos temperamentos. A psicologia diz que você tem que manter ou conviver com o seu temperamento. Meus irmãos, a palavra de Deus transforma os nossos temperamentos. Aquela velha pessoa não é mais aquela pessoa que falava o que vinha na cabeça. Pela graça de Deus, a gente vai ver isso no capítulo 3, Deus dá a condição para todos nós que pecamos e tropeçamos com o que falamos. Ele nos dá o domínio desse órgão menorzinho dentro dessa boca, que fechado com os dentes parece uma jaula. É tão perigosa que parece que é uma jaula, a língua está atrás de jaulas, tão perigosa que ela é. E Tiago vai dizer da seriedade que é esse órgão, quando não tem um domínio do Espírito Santo. Um órgão pode abençoar e amaldiçoar. Uma fonte de água salgada e doce, ele vai dizer que não é assim com os regenerados. Deus nos dá essa condição de não sermos mais aqueles temperamentais que falam o que vem na cabeça, ou no trânsito, alguém buzina, ou te atravessa, você não vai atrás e quer prestar conta e faz cheio de autojustiça. Não, o Espírito Santo te dá o fruto chamado de domínio próprio, e é nesse aspecto também muito prático que nós temos que ser lentos para nos irar. Mas aqui, de novo, a gente tem que respeitar o contexto. Aqui é uma ira pior do que um descontrole temperamental. É uma ira que nós temos contra a palavra de Deus. Quando ela toca numa ferida que você não quer que ninguém toque, que ninguém saiba. É isso que o Tiago vai dizer, que ela gera em nós. Essa ira nossa, essa rejeição da palavra quando a ouvimos. Quantas vezes essa rejeição não se manifesta da maneira como nós nos aproximamos para ler da palavra de Deus ou para ouvir ela sendo pregada? Quantas vezes talvez você manifeste ódio contra o pregador que está pregando não a palavra dele, não o achismo dele, mas a palavra de Deus, mas na verdade é o seu ódio contra o autor dessa palavra? Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus tentando achar alguma coisa para nos justificar numa vida totalmente contrária àquilo que ela pede que nós vivamos? Quantas vezes as pessoas pegam a palavra de Deus e distorcem, como a famosa frase, tira do texto e usa algo fora do contexto para virar um pretexto? É uma manifestação da ira, da nossa natureza contra o autor dessa palavra. Normalmente a nossa primeira reação àquilo que estamos lendo, ouvindo das Escrituras, a gente acabou de ver com os jovens, a gente está mais preocupado com como nos sentimos do que o que a palavra traz, revela ao nosso coração, aquilo que ela quer formar em nós o caráter de Jesus, aquilo que ela nos disciplina com esse poder corretivo que a palavra tem. A gente está mais preocupado com a maneira com que nós sentimos do que o que a palavra diz, mais comprometidos com o que nós nos sentimos do que com a verdade de Deus. Nesse material que a gente está vendo sobre membros saudáveis, o autor faz uma pergunta fenomenal. Ele faz assim: permitimos que nossos sentimentos determinem o que é verdadeiro ou permitimos que as Escrituras determinem os nossos sentimentos? Você quer inculcar a palavra de Deus em você ou você quer inculcar o seu achismo ou a sua posição no que Deus diz o que é certo ou errado? Quantos de nós não vamos muitas vezes a palavra de Deus procurando justificar, como eu disse, a nossa conduta? Às vezes um irmão te amou o suficiente para te confrontar em algum pecado, aí você vai procurar na palavra de Deus alguma coisa para justificar a sua maneira torta. Quantas pessoas dizem que beber não é pecado, só para viver num mundo de embriaguez, para viver num mundo sensual? Porque a palavra não diz isso, então eu vou fazer. Meus irmãos, isso é uma maneira clara
de ira contra a verdade, contra a palavra de Deus? Quantas pessoas tentam justificar a sua vida torta usando a própria palavra de Deus? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: eu vou na igreja X porque lá eu me sinto bem? Aí alguém vem para aquela pessoa e fala assim: eu estou procurando uma igreja. Não, vai na igreja que você se sente bem. Se você se sente bem naquela igreja, fica lá. Meus irmãos, é lógico que nós queremos que todos sejam bem-vindos. É lógico que nós não fazemos discriminação. Nós vamos ver isso. Tiago vai dar uma bofetada na nossa cara em relação à discriminação. É lógico que nós temos que receber todos, independente da cor da língua, da língua que ele fala, da cor da pele, mas jamais nós vamos comprometer a palavra de Deus para fazer qualquer pessoa entrar se sentindo bem e sair melhor ainda. A palavra de Deus vai te ofender, ela vai te incomodar. Melhor será você entrar bem e sair mal, porque ela falou ao seu coração, especialmente aquilo que você não quer ouvir. Nós não vamos comprometer a palavra de Deus. E Tiago vai dizer no finalzinho desses versos, quanto à corrupção do mundo, nós não podemos comprometer a pureza dessa verdade para agradar quem quer que seja. Não importa o seu título, não importa a sua posição, a sua condição financeira, a palavra de Deus é para todos, ela vai colocar todos nós no mesmo nível. Eu prefiro desagradar você do que agradá-lo e você continuar caminhando para o inferno com sensação de céu. Todo mundo é bem-vindo. Se você se sentiu ofendido nesse domingo, se Deus quiser, domingo que vem você vai se sentir ofendido de novo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Se você está sendo ofendido pela palavra de Deus, é porque pela graça de Deus, Ele está fazendo alguma coisa no seu coração. Pela graça de Deus, pela bondade dEle. Porque os insensíveis que não conhecem esse amor, eles continuam insensíveis. Nada muda na vida deles. Nada muda. Entram de um jeito e saem se sentindo melhores ainda, cheios de justiça própria. Jesus incomodava. Como Jesus incomodava. E a palavra dele continua incomodando. Abre aspas. Ouvir é uma arte difícil de se dominar, pois significa ter um forte interesse pela pessoa que está falando. Ouvir é a arte de fechar a boca e abrir os ouvidos e o coração. Ouvir é amar o próximo como a si mesmo. Suas preocupações e problemas são importantes o suficiente para serem ouvidos. Meus irmãos, fecha aspas, quanto mais em relação à palavra de Deus, quanto mais em relação ao Evangelho de Cristo Jesus. Será que temos um forte interesse quando Deus nos fala através da sua palavra domingo após domingo? Será que a sua atenção ao jornal, ou uma conversa, qualquer conversa em qualquer assunto que não seja pecaminoso, você dá tanta atenção quando a palavra de Deus está sendo pregada? Será que você lê algo com tanto afinco, esmero e desejo, as coisas do mundo, mais do que quando você tem a oportunidade na sua devoção pessoal? Ou nos indignamos com Deus quando ouvimos a sua voz, confrontando as nossas vidas em áreas que a luz da sua palavra revelou? Corremos o risco, meus irmãos, de agirmos como um missionário que viu um índio quebrando um espelho, e quando o missionário foi saber por que o índio estava quebrando o espelho, a razão é que o indígena não gostou da imagem que ele havia visto projetado no espelho. Verso 20, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha a primeira parte do 21 comigo. Portanto, depois desse tripé aí, por assim dizer, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Portanto, ou por causa deste princípio. Qual princípio? A falta de vontade de ouvir a palavra de Deus. Uma língua apressada ou uma raiva injusta são males morais. Se formos lentos para ouvir a palavra de Deus,
rápidos para falar e rápidos para irar-nos, só estamos acumulando, por assim dizer, sujeira moral e maldade que prevalece. É como se alguém fosse na sua casa e falasse: fulano, olha a sujeira que está na sua casa, dentro e fora. Aí passou uma semana, aí a pessoa fala: nossa, eu preciso limpar isso aqui, está realmente uma sujeira, está uma imundícia isso aqui. Passa uma semana, a pessoa vai na sua casa de novo, pior ainda, mais sujeira dentro e fora. E você não faz nada. Não faz nada. Você sabe que o problema está lá, sabe que sujeira é sujeira, sabe das consequências da sujeira para a sua saúde, para as pessoas que você ama, mas você não faz nada. E aqui, usando essa ilustração, se nós desejamos receber os benefícios da palavra de Deus, devemos nos livrar dos pecados que ela nos revela. Não adianta você saber o que você está fazendo é pecado se você não dá um jeito. Provérbios vai dizer que feliz é o homem que não só confessa, mas abandona o seu pecado. Logo em seguida, nós vamos ver uma ilustração que Tiago vai dizer de duas pessoas, uma tola e uma sábia. E o Isbe, ele falou algo muito interessante, algo muito profundo. Abre aspas: muitos crentes marcam a sua Bíblia, mas a Bíblia não os marca. Quantas pessoas têm marcado alguma coisa que eles acharam importante na sua Bíblia, mas será que aquilo que eles marcaram é tão importante para marcá-los de volta? Aquela famosa frase: você leu a Bíblia hoje? Aí você fala: li. E aí a segunda pergunta: ela te leu hoje? E nesse imperativo, Tiago usa o imperativo, de novo, uma ordem aqui, né? Ele vai deixar: livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, de toda impureza moral, toda, lixo interno, lixo externo, livra-se disso. E o termo esse livrem-se, é um termo que às vezes, no original, muito interessante, era como referência à cera dos ouvidos. Hoje em dia, dizem que o cotonete ele enfia mais sujeira do que tira. Aí eu fico na dúvida: como é que a gente vai limpar o ouvido então? Como é que a gente vai limpar o ouvido então, né? A ciência tem umas coisas que, em vez de ajudar, parece que dificulta mais, né? Enfim, esse contexto é como se fosse uma cera acumulada dos ouvidos, e aqui a referência ao pecado que afetaria os ouvidos espirituais daqueles que ouviam a palavra de Deus. Livre, meus irmãos, dessa cera, espiritualmente falando, acumulada no seu ouvido, que o pecado produz. Outro contexto interessante desse livrem-se, desse imperativo, é uma linguagem figurada de alguém que tira as roupas sujas. Livre-se disso. Eu usei outro exemplo, né? Tira o lixo dentro da casa, tira o lixo ao redor da sua casa. No Antigo Testamento, essa palavra, ela aparece lá em Zacarias no capítulo 3, não sei se você é familiarizado com essa passagem, mas o sumo sacerdote Josué, ele está diante do anjo do Senhor, que esse sumo sacerdote estava com essas roupas sujas, e o anjo do Senhor, ele ordena, né, que aqueles que estavam diante dele, que tirassem as roupas sujas de Josué, pois elas representavam o pecado, e é interessante que depois, aquelas roupas, ele não fica nu, é colocado sobre ele vestes limpas. No Novo Testamento, a gente vai ver algo muito parecido com essas palavras de Tiago. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 13, a segunda parte do verso 12, ele diz assim: portanto, deixemos de lado as obras das trevas, e olha como ele faz isso, e substitui, e revistamos-nos da armadura da luz. Efésios 4, 22 e 24, olha que interessante, aqui nós vemos tanto esse despir do pecado, quanto de revestirmos-nos de um novo homem, e de novo aqui, o poder da verdade nisso. Olha o que Paulo vai dizer: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar. Olha que interessante, começa aqui, do modo de pensar, e revestir-se do novo homem. Esse novo homem, Paulo vai dizer, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes
da verdade. Segunda parte do versículo 21, olha comigo aí na sua Bíblia. Finalmente, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Então, como uma semente plantada no coração, ou nos diferentes solos em que aquela semente cai. Se a gente trazer à memória a parábola de Jesus, da parábola do semeador. E é interessante que um solo bem preparado, a sua disposição em vir ouvir a palavra, a sua disposição em se aproximar da palavra devocionalmente, semanalmente para ler, isso conta muito, meus irmãos. Eu já disse que o Espírito Santo não é Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A sua parte Deus não faz por você. Ele te criou responsável diante de toda a verdade que Ele te dá a graça de conhecer. A maneira com que nós nos aproximamos da palavra de Deus é como aquele solo que Deus nos dá a condição de preparar. A maneira com que você sai da sua casa para vir ouvir a palavra de Deus. A maneira com que você vai viver semanalmente o que você ouviu da palavra de Deus. Assim como esse solo bem preparado para receber essa semente. Assim é a disposição em nós quanto ao recebermos a palavra de Deus. Se você já senta, já não querendo ouvir, você já vai sair como o surdo que você entrou, você não vai ser transformado por ela, porque você já veio indisposto. Eu estava falando para os jovens, da importância de a gente preparar os nossos corações para o culto público. Durante a semana, quanta coisa que a gente lê, ouve, mas o quanto a gente está intencionalmente preparando o nosso coração para a IBD de manhã, ou para o estudo bíblico que a gente vem nas quartas, para oferecer a Deus a nossa gratidão, a nossa petição. Sábado à noite, o que você está fazendo? Você está se preparando para o domingo, que é um dia que intencionalmente Deus separou para você ter mais qualidade com a palavra, que durante a semana, na sua corrida, você não tem? Ou a gente está mais preparado para hospitalizar, para receber os parentes, e às vezes muitos parentes que vão na sua casa, você deixa de ir no culto à noite porque eles vieram. Nada contra receber parente, mas os parentes não são mais importantes na sua vida do que o próprio Deus. Numa cidadezinha que a gente morava anteriormente, quantas pessoas deixavam de ir no culto à noite porque justamente faltando meia hora, uma hora para irem para a igreja, um parente chegava sem avisar. E aí eles, como bom mineiro, hospitaleiros, recebia e ficava sem jeito de falar para aqueles parentes que eles tinham um compromisso e eles não iam. Quantas vezes eu falar para aquela família: meus irmãos, você perdeu duas oportunidades. A primeira oportunidade de convidar os seus parentes que não creem em Jesus para esse compromisso que você tem no domingo à noite. A segunda oportunidade de falar para os seus parentes que Deus é muito melhor, muito maior e mais importante na vida sua do que eles. Você perdeu o terceiro testemunho de dar para eles, que de fato, fala assim: olha, me perdoa, me desculpa, mas não leva a mal não, mas daqui meia hora eu preciso sair. Vocês são bem-vindos para cultuar e conhecer esse Deus que a gente é comprometido todo domingo à noite. Se vocês quiserem continuar em casa, podem ficar à vontade, a gente vai voltar daqui a uma hora, mas não percam a oportunidade de maneira prática, mostrar para os seus parentes que Deus vem em primeiro lugar. E a oportunidade que você tem de testemunhar na vida dos seus parentes que de fato Ele vem em primeiro lugar. E que se ofendam, que fiquem desagradados por isso, que não volte mais na sua casa. Paciência. Jesus deixou claro: se a sua mãe, se o seu pai, se o seu irmão, se o seu filho for mais importante na minha vida, na sua vida do que eu, você não é digno de mim. Você não é digno de mim. Jesus deixou isso claro. Tiago fala de algo contrário à ira aqui, né? Ele fala algo contrário à ira. Ele vai dizer da humildade, esse desejo de receber a palavra humildemente, como um necessitado. É como se você reconhecesse aquilo que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Essa semana inteira eu comi, graças a Deus, pelo pão nosso cada dia, mas durante a semana, especialmente nos finais de semanas, ai de mim se eu não me alimentar da palavra, ai de mim se eu não me alimentar do Cristo da palavra, recebê-la de maneira humilde. E aqui, de maneira muito prática, meus irmãos,
Uma das marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus é se ele é ensinável. Uma marca verdadeira de todo discípulo de Jesus é se ele é ensinável. Ele não é o sabichão que sabe de tudo, mas ele reconhece que não só de algumas áreas, teologicamente falando, ele não conhece, ele não sabe, ele precisa aprender, mas especialmente ele precisa viver, colocar isso em prática. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele é ensinável, ele aceita de maneira humilde a palavra de Deus. Embora não compete a nós o que acontece no coração de quem ouve, na verdade, mas a nós compete a fidelidade de compartilhar desse evangelho, de pregar a tempo e a fora de tempo. Mas essa palavra, meus irmãos, humildemente recebida, ela tem o poder de transformar vidas, pois ela é viva e ela é eficaz. Deus mostra uma figura muito bonita da chuva, comparando a palavra dele. Nenhuma água que cai do céu é à toa, ela vai trazer fruto. O Espírito Santo dá essa graça, de qualquer semente plantada no coração, pela graça e misericórdia de Deus, ele vai trazer fruto. Ou para condenar o pecador, ou para salvar o pecador. Não compete a nós a saber o que vai acontecer, compete a nós a fidelidade. E é por isso que no final do verso 21, nós lemos, olha o poder dessa palavra, da verdade, lá do verso 18, qual é poderosa para salvá-los. Salvá-los. 1 Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Ela é poderosa. Nenhuma palavra de Deus, nenhum i, nenhuma letrinha menorzinha da palavra de Deus vai passar, tudo passa, mas tudo será cumprido. Jesus assim disse. Nas escrituras a palavra salvar, ela tem um sentido muito mais profundo, muito mais amplo do que aquele que com frequência a gente atribui. O verbo salvar, ele implica não só na salvação da alma, mas na pessoa como um todo, na restauração da pessoa como um todo. É por isso que salvação não é um fim em si mesmo. É por isso que salvação é relacionamento com Deus, é vida com Deus. Nós já vimos essa passagem, mas vocês lembram quando Jesus cura aquela mulher com um problema hemorrágico? Algumas traduções, Jesus fala, filha, tua fé te salvou, mas algumas traduções você vai ver, filha, tua fé te curou. Completo, não só esse problema hemorrágico, mas te restaurou por completo. Salvação é isso, meus irmãos. A palavra de Deus faz isso em nós, não é só para te dar uma passagem, para te livrar do inferno, mas a salvação que essa palavra traz, te instiga a desejo, porque em Deus constantemente, relacionamento com Deus, na vida diária. Ser cristão é um estilo de vida, não é só alguém que tem a passagem garantida para o céu, mas alguém que está mais interessado em quem é o céu do que o que está no céu, o próprio Deus. Verso 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. A palavra enganando vocês mesmos, no original, é usada na matemática, quando você vai fazer algum cálculo e dá errado. Sabe quando você tira a prova, né? E dá errado. Os cristãos professos que se contentam apenas em ouvir a palavra estão cometendo um sério erro de cálculo em sua vida espiritual. Ouvir a palavra, não obedecer, não praticar, você continua calculando a sua vida e dando resultados errados. Tiago nos traz aqui uma ilustração, como eu tinha mencionado antes, de duas pessoas. Olha comigo. Aqui nós vamos ver a diferença em dois detalhes. Eu quero que você se atente para duas palavras, um que vê e o outro que observa. Olha comigo os versos 23 a 25. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Olha o contraste. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera, na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Olha que interessante essa ilustração, meus irmãos, desse espelho.
Observe que o espelho é o mesmo, só que as duas pessoas são diferentes, porque uma olha, a outra observa esse espelho. A atitude da segunda é diferente da primeira, e aqui a gente pode ver o contraste entre o tolo e o sábio. No primeiro século, não sei se vocês sabem, mas os espelhos não eram de vidro, eles não eram de vidro, eles eram metálicos, às vezes de bronze, alguns de prata, as pessoas mais ricas tinham de ouro. E o que acontecia com esses metais? Eles eram achatados, polidos, para que você pudesse ver o seu reflexo. Você viu o suficiente, né? Mas não uma imagem tão adequada e perfeita do que hoje, quando você olha para um espelho de vidro. E é interessante, porque se você está olhando para um metal achatado, mesmo que com um lustre suficiente para você ver o seu reflexo, já que a imagem não é tão boa, o que você precisa? De mais tempo para observar. Mais tempo para você observar. E olha que interessante, quando eu pedi para você se atentar nessas duas palavras, olha, e na outra palavra, observa. Eu brinco com Samuel, quando eu mostro alguma coisa para ele, e depois que ele viu aquela coisa, eu falo assim, o que você viu? Aí ele fala alguma coisa daquilo. Aí eu pergunto de novo, o que você observou? E aí eu ensino para ele que é diferente, você ver algo e observar. Quer um exemplo claro, um exemplo prático, um pouco engraçado, mas é verdadeiro? É a mesma coisa quando a Solange pergunta para o seu Nadir, você viu que roupa que o Alessio estava vestindo? O seu Nadir viu. Agora, se o seu Nadir perguntar para a Solange, você viu que roupa que o Alessio estava vestindo? Ela observou. Então, de maneira bem prática, é a maneira com que as mulheres se observam e é a maneira com que os homens se olham, que a gente não para ver detalhe nenhum. A mulher sabe de detalhes em relação à roupa da outra, a mulher observa, o homem olha. É mais ou menos isso aqui, de olhar e observar. Olhar, você olha de maneira casual, não atrai a sua atenção. Observar não, é algo diligente, é algo que você faz com paciência e observa, e é exatamente a diferença dessas duas pessoas. Uma olha para o espelho, a outra observa de maneira cuidadosa, com cautela. E qual que é a maneira, o que Tiago quer dizer com isso? Olha a profundidade disso, meus irmãos, com essa bela ilustração. Aquele que observa é alguém que age, alguém que pratica de imediato, de acordo com aquilo que ele está ouvindo da palavra de Deus. O que olha é aquele que vai esquecer das mudanças que ele deveria fazer quando a palavra de Deus é esse espelho que reflete o pior dele, áreas que ele precisa mudar. Essa é a primeira pessoa que olha. John MacArthur disse algo muito interessante, abre aspas, o espelho é um objeto usado para alterar a aparência externa da pessoa. A palavra, contudo, confronta o ser humano internamente e exige uma resposta, fecha aspas. Quando você abre a palavra de Deus para lê-la ou para ouvi-la, é esse espelho, e você pode ser como o indígena do exemplo do missionário, você pode estar indignado e tentar quebrar o espelho, e você fica irredutível em querer mudar aquilo que o espelho te mostra. Isso é tolice. Ou ouvir e não obedecer aquilo que Deus espera que você faça. Romanos 8:2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por que eu li essa parte? Porque Tiago vai dizer que aquele que persevera naquilo que ele viu e ouviu, ele vai experimentar a lei da liberdade. Ou seja, a condição que nós temos hoje para obedecer a palavra de Deus. Muitos acham que no Novo Testamento não tem mais lei. Tem, inclusive, quantos imperativos nós lemos só nessa carta pastoral de Tiago? Existe sim a lei, existe sim condição que você precisa fazer e obedecer. Mas essa condição hoje é graças a Cristo, que fez o que nós não poderíamos fazer diante de toda a lei de Deus. Ele fez de maneira perfeita, ele obedeceu todos os mandamentos da palavra, e hoje o seu Espírito, que nos dá a liberdade, a condição de ouvirmos e obedecer, mesmo que imperfeito, mas só a disposição que Ele coloca em você, de querer obedecer, isso já é um bom sinal. O Senhor nos dá essa
graça da liberdade dessa lei, de obedecer essa lei. E encerrando os 2 últimos versos, Tiago, para variar, vai ser muito prático. Olha o que ele diz, verso 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago, ele escolhe esse termo religioso ou religião, e ele não está falando de uma piedade interna no nosso relacionamento com Deus. Quando ele usa esse termo de religioso, é quanto o que nós fazemos de maneira externa, os atos de um culto público, as rotinas, só que sem a sinceridade de quem exerce esses atos. Esse tipo de religião, ele vai dizer que não tem valor nenhum. Por que ele não tem valor nenhum? Porque toda essa externalidade do religioso não vai controlar sua língua, não vai abrir os seus ouvidos, não vai mudar o seu temperamento. Essas coisas externas não têm esse poder, meus irmãos. É por isso que nenhuma religião do mundo muda ninguém, mas cá entre nós, existe uma religião que Deus aceita, existe uma religião que é pura e imaculada. Em contrapartida, Tiago vai dizer que essa religião, lá no verso 27, é uma religião que o Pai, o nosso Pai, aceita. Qual que é? Ele usa 2 adjetivos para essa religião, 2 sinônimos até, né? Ele vai dizer que ela é pura e sem mácula, sem mancha. Ele está tentando enfatizar o seguinte: essa religião é impecável. Que religião que é impecável? Aquela que muda o nosso interior, aquela cuja palavra da verdade é pregada, aquela cuja palavra da verdade é obedecida. Ela muda o nosso interior, ela muda a nossa fala, ela muda as nossas reações. E ela não para só na mudança interior, ela afeta o nosso exterior. Como? Amando. Olha, observa comigo. Ele fala de 2 grupos de pessoas, como se fosse parafraseando 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Quais são esses grupos de pessoas? Órfãos e viúvas. Por que Tiago escolhe essas pessoas como alvos do nosso amor? Eu já tinha falado isso antes, mas aqui eu repito, porque a religião, meus irmãos, a verdadeira religião que Deus aceita, ela é medida pelo amor compassivo, em favor dos menos favorecidos, os mais necessitados da nossa sociedade. Talvez aqui no Góis nós não temos órfãos e viúvas, mas nós temos indígenas venezuelanos, a 2 quadras daqui. Abre aspas. Uma vez que essas pessoas não podem retribuir o favor que recebem, aqui o comentarista está falando dos órfãos e das viúvas, ou dos necessitados, continuando. Ou seja, não estamos fazendo com segundas intenções, muito menos para tirar uma foto para as redes sociais, e isso demonstra claramente o amor cristão verdadeiro e sacrificial. Fecha aspas. Me lembro das palavras de Jesus, ao dizer para os fariseus: quando você quiser chamar alguém para comer na sua casa, não chame os ricos, porque eles vão retribuir o favor. Chame os pobres, porque eles não têm condição de retribuir o favor. Por quê? Porque o Pai vai retribuir no céu. Você vai retribuir o favor que você fizer a esses necessitados na vida eterna. É por isso que nós, meus irmãos, temos que fazer o bem sem olhar para quem. E até esquecer mesmo o obrigado. Quem de nós aqui não fica indignado quando você faz um favor para a pessoa e a pessoa não fala um obrigado? Até essa indignação não é justa, porque ninguém nunca disse um obrigado para Jesus, e Ele amou até o fim, e Ele te chama para fazer o mesmo, especialmente com os maus e com os ingratos, porque só assim você vai demonstrar que é filho desse Pai Celeste. Só assim você vai aparecer com o Pai Celeste. É quando você faz o bem para quem não merece,
É quando você devolve o mal com o bem, porque Deus fez exatamente isso com você em Cristo Jesus. Você não merecia uma gota do sangue dele naquela cruz. Você não merece uma bondade que Deus faz com você. Nós merecíamos por direito o inferno. E mesmo assim Deus decidiu fazer todo o bem que nós continuamente recebemos e fracassadamente agradecemos. Mesmo assim Ele continua nos tratando com bondade. É por isso que a igreja, meus irmãos, precisa tomar cuidado para não se corromper pelo mundo. E Tiago encerra isso, aqui no finalzinho. Não se corromper pelo mundo. Por quê? Uma sociedade sem Deus. O mundo aqui não é um planeta, é o sistema aí fora. É uma sociedade sem Deus. Um sistema maligno, disfarçado de religião. Pessoas que fazem o bem para ter uma placa, ou para tirar uma foto para o Instagram, ou para fazer um post. Isso é maligno. E no máximo eles já receberam a recompensa de homens, pelas trombetas da esmola que deram. Meramente formalismo, aparência de piedade, mas sem poder. Que poder, meus irmãos? Um poder que só é gerado pela palavra da verdade. Um poder de amar os que são maus e ingratos. O poder que só Deus nos dá, por sermos conformados a essa palavra, que na verdade o mundo nos forma, mas só a palavra nos transforma. Encerro lendo o Salmo 1, onde nós vamos ver claramente a diferença entre duas pessoas e o que elas fazem, da reação delas à palavra de Deus. Gente, tudo isso que a gente ouviu, eu vou ler para você, só ouça, não precisa abrir lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição.